Como é que tá, como é que o senhor vê hoje, né? Como é que você sente hoje a igreja com esses problemas de sexualidade? Como é Curioso ele que querer perguntar sobre isso, né? na verdade, Como é que é? Você está com um questionamento sobre a sua sexualidade? Próxima pergunta? Quer me botar na parede? Não, aqui? não. Para não parecer que você só quer saber de assuntos relacionados à sexualidade, você quer fazer a próxima pergunta? Desculpe, mas a gente falou de sexualidade só nessa questão, essas questões Da políticas, intimidação, da intimidação. Mas a igreja também é levada a outros tipos de questionamentos quanto à sexualidade. Por exemplo, a gente prega que a sexualidade é para ser vivida entre homem e mulher no casamento. Isso, em muitos lugares, está sendo considerado discurso de ódio, inclusive extremista. Vocês são extremistas, porque o sexo é para ser vivido entre homem e mulher no casamento. E no casamento. Né? E essa... Então a gente não sofre pressões só por causa da questão com os homossexuais. Eu acho que o discurso, esse tema, ele é até muito amplo, porque essa questão da intimidação da igreja não é só, como você falou, não é só com isso, né? Eu acho que Sim. hoje uma luta, né? E eu acho que quando você começou a resposta, o senhor definiu muito bem que a igreja hoje se colocou também nesse local de poder, né? E tem um grupo também de minoria que quer esse local de poder e você atacar a igreja é o melhor caminho de você conseguir ter visibilidade, Isso. você alcançar os objetivos. Eu falo muito isso, as pessoas se iludem muito, ainda mais nessa questão do poder e da política, né? Porta dos fundos. As pessoas pegam o político, às vezes, não, porque o cara, meu Deus do céu, o cara ele tá indo por essa linha porque ele viu que ali é um nicho que ele tem, onde ele vai conseguir voto, onde ele vai crescer, onde ele vai desenvolver, onde ele vai ter dinheiro, visibilidade. Porta dos fundos estava falido. Sim. Porta dos fundos estava perdendo visualizações direto, estava virando nada. Né? Aí eles resolveram fazer um monte de críticas a Jesus, a debochar de Jesus, a falar coisas horríveis. Voltaram novamente. Para ter visibilidade. Isso aí. E engraçado que as pessoas que foram ver eram todas crentes querendo criticá-los. Sim. Mas isso é uma estratégia de marketing. Isso é porque alcança o objetivo. É o que acontece. O cara quer visibilidade, você comenta ali, o YouTube fala isso, você está comentando aqui, ele manda aquilo para mais pessoas, entendeu? A gente tem o caso do Kleber Lucas, que inclusive a gente tem um vídeo, né? Foi falar da música racista, Alvo Mais Caneco. Tem o caso do Leonardo Gonçalves também, que estava desaparecido, ele falou da música O Nosso General, não sei se vocês... Não, essa eu não acompanho. O Nosso General é Cristo. Ele disse que você chamar Cristo de general seria um incentivo às ditaduras, seria um desrespeito com as ditaduras que aconteceram na América com generais e tal. Mais interessante, eu vi esses dias o Bernardo Kister, que é um comentarista católico, e ele falando de um bispo, né? E esse bispo ele diz o seguinte, que ele não aguenta mais falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ele está falando em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Eu não estou conseguindo mais dizer Espírito Santo. Eu encontrei a verdadeira trindade em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Espírito Santo é muito machista. Está dizendo que Deus é homem. É um discurso machista. A brisa aí é uma coisa mais suave, feminina. Não, nada a ver, irmão. Entendeu? Então, em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Aí eu disse assim, meu Deus. Que teologia é essa louca desse cara? E é um bispo, ele não é aquilo que a gente falou, da igreja, a necessidade de se adaptar a essas novas realidades, e a igreja não quer combater, ela não quer, eu não digo nem combater, você não precisa estar lá fora, mas pelo menos para os seus, você tem que estar ensinando, mostrando o que é certo, quem quer ouvir, quem quer aprender, quem não quer, não aprenda, siga outra coisa, outro pensamento, igreja, entendeu? Ao longo da história, né? Ela sempre usou as ferramentas disponíveis para a propagação do evangelho. Ela sempre, entre muitas aspas, né, ela se adaptou. Sim. Tecnicamente. Mas a pregação, ela se manteve. Se manteve. Porque você pega assim,
as pessoas iam para as sinagogas para estudar a palavra, porque a sinagoga era onde se reuniam para se discutir a palavra. Então a igreja estava nos lugares, né? Assim como a igreja começou no Brasil no rádio, começou na televisão. Hoje nós estamos aqui numa conversa porque as pessoas se comunicam dessa forma, sim. mas o discurso central, a palavra, é a mesma, né? O que vai Sim. mudar talvez seja a forma de comunicação. O que eu entendo como errado é a questão da militância contrária, porque isso até aprendi com você, né? A igreja, ela tem chamado para ser perseguida, né? Sim, sim. Não para perseguir. Então, Exatamente. é pregar o que a gente acredita sem tentar suavizar isso. Quanto mais a igreja tem sido perseguida, eu vou falar pela nossa, né? A igreja onde eu sou pastor. Quanto maior a perseguição, mais a nossa igreja tem crescido. E vai crescendo. E vai crescendo. Um dos ataques satânicos que você tem dentro da igreja... E foi assim, né? Você vai ver a história, a igreja Historicamente cresce é isso. na perseguição. E né? um dos ataques que a gente tem sofrido é, por exemplo, os jovens que estão envolvidos na universidade com ideais e tal, e são chamados para militância em questões legítimas, como, por exemplo, essa do racismo, ou da proteção à mulher. São questões legítimas. Só que, conforme elas vão indo, elas chegam num determinado ponto de ter que trocar, de ter que sair da igreja para poder militar. Então você passa a ter um ídolo, porque qualquer coisa que assuma o lugar de Deus se transforma num ídolo. E a gente tem encontrado esse tipo de luta, de dificuldade. Não é o caso de um cara que saiu da igreja, sei lá, por causa de uma outra igreja, porque Não. teve uma visão um pouco diferente, mas a essência ele é a mesma. Não, o cara ele abandona... Black Lives Matter, por exemplo. Aham. Né? Black Lives Matter, então você tem pessoas que dizem, não, pastor, o senhor então é contra, o senhor é racista. É engraçado que você, entendeu? obrigatoriamente, Aí, tipo, você é contra. eu disse, não, eu não sou, é porque eu não tenho problema de racismo na minha igreja. Como não? Existe um racismo Estrutural, racismo invisível oculto, invisível, e tal. Eu até me lembro, é um caso bem interessante, que um militante que estava frequentando a nossa igreja e saiu para militar nessas questões, ele disse assim, não é o caso da sua igreja, inclusive você tem um pastor negro. Eu digo, eu? Pastor negro? Você ordenou um pastor negro. Quem é que eu Eu não sei? disse, quem é? Eu digo, o Sandro. Gerando vidas da vida em minha vida, a certa medida é transbordar. Eu digo, rapaz, o Sandro é negro. Eu tô vivendo com ele há 20 anos e não sabia que ele era negro. Agora é que você está chamando a atenção que ele é negro. Porque para mim... Isso nunca foi relevante. Não, é totalmente irrelevante. Ele é um baita homem de Deus, é um pregador da palavra, é um homem de oração, é um homem que ama tremendamente. Isso eu posso dizer, eu não sabia que ele era negro, agora que eu estou vendo. E agora, pastor, dando continuidade até à questão dos ataques, Sim, para a gente pois continuar não. nesse assunto, essa questão da masculinidade, né? O enfraquecimento da masculinidade. Como o senhor vê isso hoje, como pastor, como sociólogo também, um cara que conhece aí Esse lado. como é que o senhor está vendo hoje esse enfraquecimento, ou essa tentativa hoje de se enfraquecer, né, a masculinidade hoje? Se colocar no segundo plano. Tem um viés ideológico e político também. Quando você enfraquece a masculinidade de qualquer grupo, você enfraquece o grupo. Porque isso aconteceu em Roma, Grécia e outras situações também. Você tem um trabalho muito bem desenvolvido pelas feministas, né? Sim. De ridicularizar o papel masculino, de criminalizar as posturas masculinas, de transformar o papel do pai num papel irrelevante, desnecessário, o papel do marido, o marido ele deixa de ter um protagonismo dentro da família. Então isso é uma coisa muito bem orquestrada, não começou agora. A gente tem o fortalecimento dessa situação desde o final da Primeira Guerra Mundial, já veio de antes do século XIX, veio depois da Primeira Guerra Mundial, foi se acentuando, depois da Segunda Guerra Mundial mais ainda,
as mulheres foram levadas a um lugar de empoderamento, por favor, entenda que eu não estou falando em equidade de direitos, eu não estou falando em equidade de tratamento ou de dar uma atenção especial à mulher pela questão dela de ser mãe, eu não estou falando disso. Eu estou falando de empoderamento. A gente tem um processo de empoderamento que não tem nada a ver com o feminismo. Ela assumir o papel de mulher, assumir o papel de esposa, assumir o papel de mãe, dar a ela um protagonismo dentro da família e na sociedade muito maior do que uma mulher que está tentando se tornar motorista de caminhão, ou está querendo exercer o papel de homem, ou como é que é o nome daquilo? Amputar a figura masculina da família dela, ou... A gente vê coisas assim bem absurdas em relação a isso. Eu acho que é uma confusão, assim, né? Pelo menos uma tentativa de associação do masculino com o machismo.